A pauta que ele já mandou, eu te mostrei aqui. Qual é? Diga aí. Dele. Não, começa com a sua, escolhe uma aí. Hélio 3, você acha que a gente vai minerar Hélio 3 na Lua? O custo que tem para transporte é muito alto, né? Então, mesmo que seja minerado, o custo... Tem uma proposta do Arthur Clarke, que inicialmente surgiu como uma ficção científica. Vem um pouquinho mais para perto do microfone. Mas que posteriormente acabou se tornando uma possibilidade real. A NASA começou... Faz uns 60, 70 anos que o Arthur Clarke propôs uma possibilidade de um elevador que colocaria satélites em órbita a um custo muito menor, acho que era 100 vezes menor do que o custo de uso de foguetes. Com o Musk, eles estão tentando foguetes reutilizáveis em vez de tentar com os elevadores. Elevador espacial. Uma das dificuldades dos elevadores foi discutida em 2002 no grupo da Prometheus Society, que inclusive várias pessoas da NASA, do MIT, da ESA participavam desse grupo, né? E eu propus algumas mudanças lá, algumas dificuldades que seriam difíceis de superar. Uma delas é justamente o limite de Roche, né? Que você tem 2,44 raios de distância da Terra, você tem uma fragmentação das estruturas, se forem compridas, mesmo que, por exemplo, por que tem os anéis de Saturno? Os anéis de Saturno acontecem justamente porque é um satélite grande que está naquela região e foi fragmentado por uma área gravitacional por estar muito próximo, por estar dentro do limite de Roche, que é de 2,44 raios planetários. Aí despedaça a porra toda, né? Ele vai, porque a parte que está mais próxima vai ser atraída com uma atração mais intensa do que a parte que está mais distante. Ele vai fragmentar. É a espaguetificação que tem nos buracos negros, só que numa escala mais fraca, né? Quando a pessoa cai num buraco negro, os pés, se a pessoa estiver com os pés para baixo, vai arrancar os pés, a pessoa vai virar um espaguete e vai ser arrancado aos pedaços, porque a parte que está mais próxima vai ser puxada com uma força muito maior do que a parte que está mais afastada. Então vai acelerar, que ele vai fragmentar. Isso acontece numa escala menor em objetos com atração menos intensa do que um buraco negro, que é o limite de Roche que fica, né? E no caso dessa questão do elevador, seria muito difícil de construir, porque precisaria de um material extremamente resistente para que ele permanecesse, né, firme enquanto a Terra está girando, além da questão da força centrífuga e outros fatores, porque a força centrífuga na extremidade vai ser diferente da que está próxima da superfície. Então aquilo a tendência seria de distorcer, né, em uma questão de pouco tempo ou quebrar. Então não existe material conhecido atualmente que permitiria alguma coisa parecida com isso. Tanto é que o Musk nem tentou essa possibilidade. O Não, Musk nem já comenta. foi. Você já assistiu aquele filme Lunar? Não. Que fala sobre mineração de Hélio 3. Esse filme de fuder só tem um ator. Ele hipotetiza, né, no enredo do filme, é Railgun. Porque não tem combustível na Lua. Se tiver água é pouco, não é isso? É elétrico. Ele, como o disparo do Railgun, que ele manda a porra de volta pra Terra. Tem até umas regiões de umas crateras que tem um pouco de água, mas é uma quantidade muito pequena. Isso. E o transporte da água daquela região, o custo que seria de combustível... Pois é, e energia elétrica, é magnética, energia elétrica, não é isso? Pois é, eu acho que a probabilidade de conseguir extrair o Hélio 3, acho que não é o problema. O problema é o custo para transportar. Não, a gente não sabe se essa merda vai servir pra alguma coisa. Eles acham, né? Mesmo que você faça uma fusão de fuder, gere bastante energia, a gente não sabe o custo de outras alternativas no futuro. Rapaz, eu conheci um cara, quando eu fiz graduação, meu primeiro semestre de graduação, eu fui aluno de Eren lá na UFBA. Ele, não, rapaz, pesquisa o protocolo de Kyoto, os mercados de carbono, não sei o que lá. No final, depois, 15 anos depois, o cara que criou o primeiro mercado de carbono, o Sander, me pagou uma bolsa para conhecer a galera de Chicago. Eu conheci o cara pessoalmente. Foi 2014, 2015. Ele falou para mim assim, rapaz, não vai ter mais uma usina atômica nesse país nos próximos 10 anos. Vai ser tudo gás. O gás vai valer zero, vai ter custo negativo. Porra, vai ter gás pra caralho, fracking. Esse cara tá maluco, velho. Gás, porra. Quem diria 20 anos atrás que o gás ia bombar mais do que qualquer coisa dos últimos 10? Ele tinha razão plena, né? E ele falava dos pequenos reatores e tal, que é a sua inovação. Eu digo, bicho, eu sei que você é bilionário, magnata e tal, mas já tinha pequeno reator na União Soviética, porra. Não é isso, a eficiência disso é muito menor. Ele foda-se a eficiência, você vai carregar pra qualquer lugar, não é isso ou não? O custo é muito baixo, né? Você produz a partir do lixo, né? Pois é. Quer dizer, o custo é praticamente zero e tá aumentando a quantidade de lixo e, consequentemente, o metano vai aumentar também, né? Pois é. Então a ideia dele é interessante. Isso agora, daí resolveria... Não, mas o gás que bombou foi do fracking, porra. Quase não teve negócio de fracking que explodiu a produção do gás em Texas, a porra toda, né? Negócio de fracking, né? Fracking chama... Eu acho que para curto prazo o gás é uma solução, assim, um remendo de curto prazo interessante. Mas para longo prazo é alguma coisa que provavelmente não existe ainda, que vai ser desenvolvido. Nenhuma tecnologia atual daria conta de compensar um crescimento exponencial. E durante 50 anos os caras diziam, não, rapaz, sal de tório é uma merda, não sei o que lá. Agora já tá começando a surgir uma porrada de coisa comercialmente viável com tório, né? Sim. Talvez, inclusive, até os processos mesmo de usina atômica normal. Porra, eles podem... Como é que chama? Com o tempo, tá mais eficiente e financeiramente não vale a pena fazer fusão, né? Porque as usinas que tem são de fissão. E com fissão você tem um lixo bastante tóxico que é muito perigoso. E depende do que você chama de lixo. Tem gente que compra aquilo, não é isso ou não? Mas aquilo assim, gera o ambiente fica contaminado se aquilo não ficar bem isolado, né? Então tem que ficar um ambiente hermético para evitar que contamine toda a região.
No caso da fusão, o problema é a temperatura necessária, porque os processos que se conhecem atualmente, por exemplo, no interior do Sol, a temperatura é 15,7 milhões de Kelvin. Né? E o material mais resistente à temperatura que nós temos atualmente, que permanece sólido, é, sei lá, acho que tungstênio, que suporta 3.500 Kelvin. Numa escala de 3.000 para 1, né, a proporção necessária. Então, os métodos atuais de produzir fusão não são apropriados. Até 500.000 Kelvin já dá para produzir. Começa a produzir fusão de hidrogênio e hélio. Outros processos de fusão de carbono, nitrogênio, precisam de uma temperatura mais elevada ainda. Então, quer dizer, a nossa tecnologia não tem nenhum caminho. Já houve alarmes falsos de supostas possibilidades de produção de fusão, mas só que eram falsas. Né? No final, eles tentaram reproduzir e não conseguiram reproduzir. Foi um erro de experimento que levou aquele resultado. Além disso, a quantidade que eles conseguiram era muito pequena, né? Na escala atômica, e não em escala industrial para produzir realmente grande quantidade. Eu acho que a probabilidade talvez até seria possível produzir fusão nuclear a temperaturas mais baixas, mas nós não temos nem ideia de como seria possível isso ainda. Não sabe a tecnologia necessária, não temos ainda, né? Não, mesmo que faça, a gente não sabe o custo disso, se é viável ou não, né? Pois é, em muitos casos, em alguns casos dá para contornar. Por exemplo, o Einstein, ele achava que não era possível gerar nem por fissão. Na bomba atômica ele achava que não era possível. Né? Teve um amigo dele, eu não lembro o nome, que encontrou um caminho para gerar reação em cadeia. Quer dizer, você produz um nêutron, esse nêutron vai interagir com outro núcleo que vai gerar 2 nêutrons, e aí você vai em PG crescendo e acaba gerando uma reação em cadeia que produz a bomba. Mas o Einstein achava que a energia, e tinha razão de fato, a energia necessária para você romper o átomo é muito maior do que a energia que vai ser produzida. Só que a partir do momento que você gera aquele primeiro nêutron, ele vai gerar 2, depois 4, 8, 16, 32 e vai crescendo em PG, e aí sim se torna, né, extremamente eficaz. Mas a primeira geração, o custo energético é muito maior do que a produção gerada. Então talvez se consiga alguma coisa parecida, não exatamente uma cadeia, como no caso da reação nuclear, mas talvez se consiga alguma coisa no futuro. Mas por enquanto não se tem ideia de como fazer isso, né? Rapaz, você citou Einstein, teve outra discussão também com o Sérgio, que teve uma coisa que eu discuti, que eu não concordei pra caralho com ele. Professor e tal, ele... Manda aí. Eu cheguei assim e digo, porra, Sérgio, universidade não é pra todo mundo não, velho. Ah, esse tema é bom. E o cara, não, universidade é pra todo mundo, universidade peneira. Digo, então, bora fazer uma cota de anão do basquete, não é isso? Porra, velho, você vai botar um cara que não tem condição intelectual pra universidade e ele vai esculhambar a porra da turma inteira, bicho. Tá viralizando esse corte aí, O professor vem cá, bicho, você tem 10 alunos merda na sala, você vai deixar ele se fuder e não vai ensinar nada do cara? Qualquer professor, qualquer ser humano, rapaz, qualquer ser humano normal tem algum nível de empatia com o outro, ele se coloca no lugar do cara que chegou ali e nunca viu cálculo na vida. Você vai tentar dar aula pro melhor ou pro pior da turma, você quer que todo mundo se foda, você vai modular pra base, pro pior aluno, e vai acabar sacrificando o melhor, né? Porque ele não vai avançar o quanto ele poderia avançar. O cara tá ali, tomar cacete 3, 4 vezes, sair da faculdade e perdeu 3 anos da vida dele, né? Não é melhor que esse cara fosse peneirado antes, bicho? E dito, não, velho, você não tem condição de fazer engenharia, não, você vai ser um grande encanador, mecânico. Você vai ser um grande mecânico, você vai botar pocando, sendo marceneiro, como o pai de Jesus, né? Se o cara pegar esses 3 anos e tá recebendo salário, em vez de tá gastando perdendo na universidade. Pô, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. E outra, ele mencionou Einstein. Einstein foi um exemplo de um cara que tinha uma inteligência acima da média e se fudeu na vida, velho. O cara se fudeu na vida. O cara levou anos pra arranjar um emprego, porra, posição acadêmica, todo lugar que ele ia. Tipo assim, o cara tinha problema de se relacionar com pessoas, exatamente. É isso que eu queria ouvir de Hindenburg. Vem cá, Hindenburg. Você acha que a universidade é pra todo mundo mesmo? Ou devia estratificar a educação pelas capacidades das pessoas? Na verdade, não só deveria, como é o único caminho para sobrevivência a longo prazo. Se você vai colocando pessoas cada vez mais subqualificadas para ocupar... Dentro do Platão, na verdade, você tem a distribuição de tarefas para pessoas mais qualificadas para cada função específica. Você tem que identificar os talentos da pessoa e orientar em função daqueles talentos. Você não pode achar que você vai colocar, sei lá, um gorila para ficar nadando e voando. Não, o gorila ele tem que subir em árvore, tem que fazer as atividades... Não vai ser jogador de vôlei e basquete, né? Em escala humana, você vai ter uma variabilidade menor do que entre muitas espécies diferentes. Mas você também tem uma variabilidade de habilidade, de talento, de aptidões, que tem que ser cultivadas em conformidade com as aptidões de cada um. O Platão já falava isso no século IV a.C. Sim. Que foi o que o Thales Gomes falou ontem, né? Vamos falar do Thales Gomes. Não foi o que o Thales Gomes falou ontem? Só que eu concluir essa parte aqui. Com relação a o exemplo que você citou, acho que, por exemplo, futebol. No futebol, eles fazem uma prospecção das pessoas mais capacitadas para ir para a seleção. Eles não vão pegar o parente, o amiguinho, mais ou menos, primo, tem a máfia também. Mas na seleção nacional, eles tem um certo nível mínimo, mas dentro do mínimo, se tiver vários semelhantes, vai ser o passe seja do brother, né? Eles podem, sim, mas tipo assim, você tem os 10 melhores do país. Eles podem pegar alguém que não seja dos 10, mas tá entre os 50. Isso, exatamente. Eles vão pegar um cara que tá lá embaixo. Mas ali tem algum nível de máfia, né? Só que na ciência, eles pegam qualquer pessoa aleatória. A pessoa chegou lá, fez vestibular, prestou, fez mestrado, doutorado. Normalmente pega um cara inferior à média. Quanto mais baixo o QI do cara, maior o nível de conformidade do cara. É isso. Quando o cara tem uma inteligência muito alta, o cara aceita coisas que não são verdade.
Quanto maior a capacidade mental do cara, menor o nível de conformação do cara, coisas são tem erradas. uma curva, na verdade, que cresce até um certo ponto e depois ela fica Isso. meio que oscilando. Porque assim, tem um certo nível que a pessoa não consegue entender. Então, se for menor que aí também é abaixo de um foda, certo né? ponto, não dá. Tem um ponto, um corte mínimo que a pessoa precisa pelo menos compreender o que tá fazendo. Aí quando ela compreende aquilo, ela vai ficar repetindo aquilo. Se você chega com uma ideia diferente, em vez de ela procurar realmente aprimorar, desenvolver, expandir os horizontes do conhecimento, não, ela vai ficar repetindo aquilo e ainda vai combater quem tá propondo Mas Dunning-Kruger, né? Quanto menos o cara entende da porra, mais acho que ele acha que entende, né? Esse Pois efeito é. é foda. Mas você acha que as universidades é pra todos? Como Não que deveria ser isso. Vai a fundo do país, a fundo do mundo, né? Isso é uma coisa que é a fundo do mundo. O Platão já falava isso há Mas o- 2.400 Eu tenho uma anos. discussão que dessa, acontece? Júnior. É. Eu tenho uma discussão dessa com o professor Olavo de Carvalho gravada. Eu dizendo, não, professor, talvez um dia, com a economia da abundância, todo mundo seja doutor, todo mundo seja mestre, não sei o que lá. Ele, rapaz, não tem espaço pra todo mundo no diálogo intelectual, não, e nunca vai ter. Não deveria ser assim mesmo, não. O número de horas que as pessoas trabalham é cada vez menor, todo mundo vai ter tempo livre e tal. E ele diz assim: você acha que a maioria das pessoas com tempo livre vai tocar rap, rock, não sei o que lá? Aí não vai ficar fazendo ciência. Como é que porra. um país funciona bem? É. Como é que você tem uma sociedade que funciona bem? Você tem que identificar as pessoas que têm aptidões para cada atividade específica e colocar essas pessoas nas atividades compatíveis. Agora você pega um padrão generalizado e coloca todo mundo para fazer a mesma coisa, uma que tem aptidão para música, mas é obrigado a estudar matemática, história, geografia. Sim. Esse cara não vai ser bom em nada, ele vai gastar um tempo gigantesco que ele poderia desde o Concordo. início estar usando para música. Música no caso não tem utilidade, mas pega por exemplo medicina. O cara tem aptidão para medicina. Ele pode começar Porra, a desde música o não tem começo. utilidade, porra? Ela é para lazer, né? Pessoas pagam por isso ou não? Mas não tem uma utilidade prática, né? Você não gera um resultado. Você não relaxa, não alegra, a música não lhe alegra, não lhe relaxa? É lazer. Ou não? É lazer. Não, mas né? alguém paga por isso, tem Futebol é utilidade lazer. econômica, não é isso ou não? É, então, mas a utilidade é mais por uma questão. Ela não gera riqueza, né? Ela pode até ter um estímulo de melhorar a performance das pessoas que produzem, mas ela diretamente não produz nada. Não é uma produção o comércio, direta, a troca que leva o valor, né? Isso pro Stuart Mill. Sim. Se eu faço alguma coisa que alguém dá dinheiro por aquilo, pra mim vale menos e pro cara vale mais, né? Isso. Se eu lhe vender essa caneta por R$10, é porque pra você vale mais de R$10 e pra mim vale menos. De Quazy, né? Teorema de Quazy. O teorema de Quazy é que a distribuição pode ser aleatória. Se o custo de transação for baixo, a gente vai terminar na mão das mesmas pessoas que querem mais aquilo. Aham. É isso. É já uma coisa mais complicada. É isso. Se eu lhe vender essa caneta de R$10, é porque você acha que ela vale mais de 10 e pra mim vale menos de 10. Eu fiquei mais rico e você ficou mais rico. Se você tá pelo menos a gente comprando tem pra ouvir a essa música sensação, pelo menos. e eu tô sendo pago pra criar música, eu e você estamos mais ricos, não é isso ou não? Então, pelo menos tem essa sensação, mas na prática não. Por exemplo, cigarro. Cigarro é uma coisa que causa prejuízo, mas tem pessoas que consomem e tem empresas que produzem. A empresa que produz está ganhando, a pessoa que está consumindo só está se prejudicando. Só que tem uma ilusão que ela está achando que está tendo prazer ali e tal, ela está sacrificando a saúde dela em troca de uma coisa que é nociva. Então, assim, a pessoa tem essa crença, mas não é que necessariamente que Entendi. se concretiza, né? Mas o sistema educacional não é meio que uma pirâmide? Tipo, começa lá na educação básica, aí vai pro ensino fundamental, médio, universidade, tem O sistema educacional é um graduação, desastre, pós. né? O sistema educacional brasileiro é um desastre completo, assim, é totalmente destrutivo. Eles pegam uma pessoa, no Brasil principalmente, não só no Brasil, mas em vários países, com exceção dos mais desenvolvidos, mesmo nos mais desenvolvidos, você tem várias falhas, mas são menores, menos frequentes, menos graves que no Brasil. No Brasil, eles têm essa ideia, por exemplo, de nivelar por baixo, já é uma coisa completamente absurda. É. Porque além de não ter produção científica praticamente nenhuma no Brasil, os poucos que teriam condições reais de produzir, vários dos meus seguidores são campeões de Olimpíada na matemática. Vários deles estão seguindo, tipo, para trabalhar numa empresa, para fazer uma coisa, em vez de produzir ciência inovadora, que vai crescer realmente a tecnologia, vai desenvolver o país, eles estão assim, tendo atividades que eles são treinados na universidade para seguir esses caminhos. Quer dizer, eles não produzem quase nada, praticamente nada. A produção vem justamente de inovações, e não de você repetir mecanicamente. Tá? Você já foi nesse prédio do Itaú aqui, o Cubo? Você já foi nesse Cubo? Não foi. Rapaz, eu cheguei no Cubo ontem. Não tô falando sério, sem sacanagem nenhuma. É um prédio que o Itaú fez de startup. Não é uma aceleradora, é um ambiente para os caras. Como é que chama? Um ambiente para startup fazer negócio com a outra, banco e tudo mais. Aí eu chego pro cara e pergunto assim: vem cá, velho. Os caras com empresa lá a maioria dos caras com empresa de recebíveis, de tokenização, tudo financeira. Qual a sua formação mesmo? Eu sou engenheiro físico, que porra é essa? O outro, o que você faz? Eu sou engenheiro mecatrônico, não é isso? O que você faz? Porra, essa, velho. As maiores mentes do país Trabalham pros bancos. não, muitos desses caras dão 1-0 nos bancos, não é isso? Mas a maior, tipo assim, o estímulo nesse país, as motivações levam as maiores mentes a criar ciência ou ir atrás de ganhar dinheiro com recebíveis, hein? Pois Você vai é. querer ficar numa universidade que é um jogo de vaidade da zorra, aí você pisa no pé de alguém, um cara tira sua carreira depois de 20 anos, ou numa porra dessa que em 5 você tá aposentado, vai morar onde você quiser, fazer o que você quiser da vida, morar onde você quiser do mundo. É hein? isso.